Obrigado você que me acompanha já nesta noite de terça-feira, dia 27. Nós estamos diante de mais um escândalo e mais um roubo e você vai ver a ligação que essas pessoas têm com o atual governo. 6 prefeituras alvos da Polícia Federal por fraude bilionária. Para você ter ideia, você deve ter visto a capa aí, a polícia teve que fazer pilha de dinheiro. Pilha. Investigação aponta irregularidades em contratos firmados para fornecimento de medicamentos e insumos médicos à rede pública. Sabe qual que é o problema do Brasil? Vou colocar a matéria aqui, você vai ver. O grande problema do Brasil é que a impunidade é certeza. O cara rouba. Olha quantas pessoas roubaram na época da pandemia. O cara rouba, desvia dinheiro, vai para todo lado e ninguém vai para cadeia. É algo de se espantar. Eu vou colocar a matéria agora para você já no ar, vou pedir para você dar o seu like, para você compartilhar, inscreva-se em nosso canal, muito obrigado por você estar aqui, coloca para mim de onde é que você está me assistindo nesta noite de terça-feira. Nós já temos imagens direto do site do Metrópole, onde a polícia teve que fazer pilhas de dinheiro, remédio e tantas outras coisas que foram apreendidas. A matéria conta assim: a Polícia Federal realizou na manhã de hoje, desta terça-feira, ampla operação no Rio Grande do Norte. Porque aqui que tem a ver a foto do Lula na capa aí, Alberto? Ué, liga o estado da pessoa, depois você me fala o que acontece. Para apurar suspeitas de fraude em contratos na área da saúde e possíveis desvios de recurso público envolvendo prefeituras do estado. Um dos principais alvos é a prefeitura de Mossoró, Alisson Bezerra, do União Brasil, além de outros gestores municipais e agentes públicos. Ao menos 6 prefeituras são investigadas, como São Miguel, Serra do Mel, José da Penha, Tibau e Paraú. A ação contou com o apoio da Controladoria Geral da União, resultou no cumprimento de dezenas de mandados de busca e apreensão em diferentes municípios, né? Aí tem a cara das pessoas aqui, ó. Ei, Laia, hein? Aí, ó. Caba da peste, hein? As investigações apontam para irregularidades do contrato firmado para fornecimento de medicamento e insumos médicos à rede pública. Empresa sediada no Rio Grande do Norte teria atuado junto com administrações municipais de diferentes regiões do país com indício de superfaturamento, falha a execução contratual e pagamento por produtos que não teriam sido entregues. Relatórios de auditoria da Controladoria Geral da União identificaram inconsistências recorrentes com fornecimento de materiais fora das especificações previstas em contrato e preços acima do valor do mercado. Durante a diligência, a Polícia Federal apreendeu dinheiro em espécie na residência de um dos sócios da empresa investigada. O valor tão grande não foi divulgado. Os investigados poderão responder por crime de fraude em licitação, desvio de recurso público e outras infrações contra a administração pública. A operação segue em andamento e novas medidas não são descartadas. Por meio de nota, a defesa do prefeito Alisson Bezerra afirmou que não há elementos que vinculem pessoalmente os fatos apurados. Os advogados ressaltaram que ele colaborou com as autoridades, não foi afastado do cargo e que as investigações envolvem contratos firmados por diferentes municípios. A defesa ainda afirmou que a apuração deve comprovar irregularidades. Eu sei, amigo, que é mais um escândalo para nossa conta. Porque quando vem um escândalo desse, é para nossa conta, na conta do Brasil que cai. E o brasileiro não aguenta mais isso. Dormindo, né? E eu gosto muito da transparência, Max. Alguém colocou assim: o Alan tá tentando se limpar da barra, não sei o que lá do Nicolas. Eu falei assim: olha, deixa eu explicar uma coisa pra vocês, né? Eu não tive minha casa invadida porque eu queria me aproveitar de alguma coisa. Quando eu digo algo que os políticos precisam fazer, é no intuito de: eu não quero mais ninguém tendo casa invadida, como a minha. Eu não quero ninguém precisando de ir para exílio forçado. Se você tem a chance de visitar seu pai, sua mãe, visitar seus parentes e amigos, eu não quero que você perca isso. Eu perdi. Então o meu intuito não é querer ficar bem aqui e acolá. É no intuito de querer despertar o povo. Nós falamos o tempo todo disso aqui. Então vocês podem escrever o que vocês quiserem. Quiser falar aí: o Alan tá querendo se limpar, não. É que eu não sou uma pessoa que não reconhece quando alguém faz algo que eu estou reclamando. Se eu estou reclamando, a pessoa vai lá e faz, eu viro. Não importa se a pessoa me odeia. Eu não tenho essa.
Se eu reclamei, a pessoa fez, parabéns, é isso aí. E nesse ponto é importante frisar que esse é o melhor possível de verdadeira informação para quem está assistindo. Vai ser criticado quem deve ser criticado, vai ser elogiado quem deve ser elogiado. E o programa tem mais de uma pessoa aqui, que há o debate interno, inclusive, para saber se o que está sendo colocado é certo ou errado, opinião, crítica ou não. E da mesma pessoa, sendo do povo, sendo parlamentar, sendo do executivo. Então, vai ser criticado quando você acha que deve ser criticado, vai bater palmas quando tiver que bater palmas. E esperamos que a gente bata muitas palmas para decisões acertadas nesse ano. E parece que esse é o caminho. Olha, essa caminhada foi fantástica. Tem que se bater palmas mesmo, pela organização, pela forma como foi feito. A gente deve entrar aqui na questão do raio, né? Vamos falar agora. Então eu vou dar essa pincelada. Vocês viram que a grande mídia deu foco na questão do raio. Exato. Ou seja, você falar sobre o que aconteceu com o raio, sim, deve ser falado. Tiveram pessoas hospitalizadas. Teve uma chuva, realmente, uma tempestade ali, e o pessoal não arredou o pé. Mas quando você vê essa mídia colocando só, olha, não deveria ter acontecido. Bem, o Brasil é um país enorme e com abundância de clima tropical, equatorial, abundância de nuvens, de chuvas e de tempestades, inclusive em grandes eventos, em jogos de futebol. As pessoas da mídia colocar o foco apenas num raio, e a gente lembra aquela parte também, já misturando tudo, do Lindbergh, que no começo estava rindo, que a manifestação estava pequena, depois entrou em desespero, que a PRF tinha que intervir, só que fez-se tudo da mais completa e possível liberdade do povo, sem atrapalhar norma alguma. Pelo contrário, essa mídia e essas pessoas estavam torcendo realmente, infelizmente, nessa crueldade que eles são, para que algo acontecesse na estrada de ruim, para que algo acontecesse ali com a questão do raio. Felizmente, nada aconteceu, as pessoas foram tratadas, o próprio Nicolas foi lá ver essas pessoas e o povo não arredou pé. Isso que é o mais bonito, isso que é o mais importante. Na nossa Constituição, a liberdade de expressão está em vários locais dela. E a liberdade de reunião também está prevista. O artigo 5º, que é o artigo mais importante, assim, dos dois mais importantes da Constituição, que tem mais de 70 incisos, que colocam ali todos os princípios, os direitos e garantias do cidadão. Diz no inciso 16 que é livre ao público se reunir pacificamente, sem armas, em qualquer local público aberto, pacificamente, independente de autorização. Então, quando a gente volta ao 8 de janeiro, que ali foi a armadilha, ali foi feito para acabar com a direita, para se condenar Jair Bolsonaro e seus aliados, isso eles conseguiram num total abuso de autoridade, que a gente vai bater nisso sempre e vamos reverter. Os outros 3 pontos que eles tentaram para acabar com a direita foi acabar com a liberdade nas redes sociais e aterrorizar, criminalizar a população para não ir mais nas ruas, não fazer mais manifestações. Eles não suportam ser criticados, eles não são democráticos, eles sim não são democráticos. Então nós estarmos nas redes sociais, não derrubarem mais as nossas contas, porque foi demonstrado em âmbito internacional. Houve uma briga internacional, eles não estão derrubando mais as contas. Por quê? Porque está tendo pressão, porque o povo pressionou, o Congresso Nacional, os parlamentares, nós derrubamos, aquela lei da censura que não se botou nem aprovação, porque não ia aprovar, tentaram levar para o judiciário, eles iam aprovar, teve a pressão, inclusive internacional. Com as redes sociais abertas, nós conseguimos organizar manifestações pacíficas, ordeiras, familiares, organizadas da direita para contestar o que está errado. Então eles quiseram nos tirar das ruas e das redes, não conseguiram. Isso é o mais importante desse ano. Mas olha como o mundo dá voltas. Lula mostra irritação com Toffoli e chega a dizer a aliados que o ministro deveria deixar o STF. Ué, não foi o Lula que indicou o Toffoli ao STF em 2009? Lula indica ex-advogado do PT para o STF, mas eu vou contar um bastidor para vocês que pouca gente sabe aqui, mas agora tudo vai fazer sentido. Querem saber a verdade sobre isso? Sabe realmente por que Lula está irritado com o Toffoli? Porque o Toffoli está protegendo o Vorcaro e o Banco Master. Porém, pouca gente sabe que quem está por trás dessas denúncias é André Esteves. André Esteves é o dono do BTG. É o cara que quer a cabeça do Vorcaro e quer o fim do Banco Master. E o governo Lula tem uma ligação direta, uma ligação próxima com o André Esteves. Então, olhem só a sinuca de bico. Dias Toffoli, indicado pelo PT ao STF,
indicado pelo Lula, ex-advogado do PT, está protegendo Vorcaro e o Banco Master. Nós sabemos os motivos. Segundo a imprensa, Dias Toffoli tem até negócios com o Vorcaro. De outro lado, um dos banqueiros mais poderosos do Brasil, André Esteves, dono do BTG, que tem ligação direta com o Lula, quer a cabeça do Vorcaro e quer mais que esse Banco Master se exploda. Agora fica o Lula no meio desse negócio. André Esteves quer que o Banco Master se acabe e Dias Toffoli nitidamente protegendo o Vorcaro e o Banco Master. O que André Esteves e Daniel Vorcaro de fato disputavam? André Esteves e Daniel Vorcaro, tidos como rivais, disputavam mais influência em Brasília do que mercados. Os estratagemas de André Esteves para brecar a operação entre Banco Master e o BRB. Equipe de André Esteves teve encontro reservado com o liquidante do Banco Master. O banqueiro quer comprar as operações da instituição financeira. Eu tenho até prova para vocês que o governo tem proximidade com André Esteves, dono do BTG. Por que a prisão do banqueiro André Esteves assusta o governo e o PT? A prisão do dono do BTG, considerado um gênio das finanças, traz à tona negócios obscuros fechados nos governos Lula e Dilma. Esteves foi citado pelo ex-líder do governo no Senado numa conversa gravada clandestinamente pelo filho do ex-diretor da Petrobras, Cerveró, num hotel em Brasília. Nessa escuta, Delcídio, lembram desse cara? Diz que o controlador do BTG, dono de uma das fortunas avaliadas em 7 bi, pagaria uma mesada de 50 mil para a família de Cerveró e bancaria 4 milhões em honorários ao advogado Edson Ribeiro. Segundo parlamentares, o banqueiro também estava preocupado com a possibilidade de Cerveró mencioná-lo em sua delação premiada com o Ministério Público Federal. Olha isso aqui. Desde que o Lula deixou o governo, o banco financiou ao menos 3 viagens do ex-presidente ao exterior. 6 meses depois, a Comissão Nacional Bancária e de Valores do México aprovou o início da operação da corretora de valores do BTG no país. Então vejam só, hoje, André Esteves quer a cabeça do Vorcaro. Mas Dias Toffoli, nomeado pelo Lula, está protegendo o Vorcaro. Tanto é verdade que olha essa matéria do Lauro Jardim no dia 25. O encontro fora da agenda entre Lula e Toffoli para tratar do caso Master. Toffoli protegendo o caso Master e o Vorcaro. Lula preocupado com os interesses do BTG de acabar com o Banco Master. Até jornais de esquerda já estão dizendo, olha só, Lula teria dito a aliados que Toffoli deve sair do STF ou da relatoria do caso Master. Vocês imaginem só a pressão que o Lula não está recebendo do André Esteves, que deve ter Lula aqui e quer a cabeça do Banco Master. Agora tem uma coisa que eu discordo em muito. Toffoli não tem que se aposentar, não. Toffoli tem que ser impeachmentado, porque, segundo a lei, isso é, em tese, crime de responsabilidade o que ele está praticando. São crimes de responsabilidade dos ministros do STF. Exercer atividade político-partidária, o que nós vemos o tempo todo, ser patentemente desidioso no cumprimento dos deveres do cargo. Por que o Vorcaro está em liberdade? Tem prova que Vorcaro tentou fugir do Brasil no jatinho particular, tinha que estar preso. E proceder de modo incompatível com a honra, dignidade e decoro de suas funções. É exatamente o que nós estamos vendo em todas as notícias do Dias Toffoli na relatoria do caso. Dias Toffoli viajou com o advogado do Vorcaro, depois puxou o caso para ele, colocou tudo em sigilo, colocou prazo para o mandado de busca e apreensão da PF para criar nulidade posterior, depois mandou tudo que foi apreendido vir para suas mãos. Toffoli está nitidamente blindando Vorcaro e o Banco Master. Mas descobrimos o que está acontecendo. A relação do Lula com o BTG, com André Esteves, está rachando essa relação PT Dias Toffoli. Porque Lula precisa atender os interesses de André Esteves, que tem o PT aqui, e André Esteves é quem está por trás desse caso do Banco Master, para acabar com o Vorcaro e acabar com o Banco Master. Então, Lula não pode permitir que
que Dias Toffoli proteja Vorcaro. Por sua vez, Dias Toffoli não pode se indispor com o Vorcaro. Imaginem só. O Vorcaro, que segundo a imprensa tem negócios com Dias Toffoli, decide delatar Dias Toffoli e Alexandre de Moraes. Vejam que sinuca maravilhosa. E eu torço pela briga, porque eu quero que todas essas máscaras caiam. Maravilhoso tudo isso. Eu sou Jeffrey Cicchini, sou advogado e trarei mais bastidores para vocês, porque toda essa gente tem que ser exposta mesmo, todo esse lixo tem que vir à tona. É assim que nós vamos mudar o Brasil. Essa é a questão. Tem várias pesquisas que estão defendendo. Você pode tratar o ambiente das pessoas que são de pesquisa e tem se separado em 5 grupos. Quem é de esquerda é apoiador do Lula, quem é de esquerda que não é apoiador do Lula, quem é de centro, quem é de direita que não é apoiador do Bolsonaro e quem é de direita que é apoiador do Bolsonaro. Nesse âmbito de direita, Bolsonaro e não Bolsonaro, e esquerda, Lula e não Lula, tem um eleitor ali consolidado, venha Bolsonaro ou não, desgostando ou não, porque não vai votar no Lula, como do Lula não vai votar no Bolsonaro. Tem esse consolidado. Tem gente que fala em 15%, 25%, tem gente que fala até em 30%. Mas há o centro, que se fala muito que é o isentão, que a pessoa tem aqueles que não acompanham a política. Quem não acompanha a política está afadado a ser governado por quem acompanha, para o bem e para o mal. Então, por isso que as pessoas têm que se politizar. Essa vai ser uma eleição, como a de 2018, como a de 2022, que esse fator dessas pessoas que não acompanham a política ou que não se dizem não sendo de direita ou de esquerda, que vão decidir a eleição. Na eleição de 2022, de tanto que a imprensa, nos 4 anos do Bolsonaro, Bolsonaro foi atacado de toda forma, escândalos enormes que não eram escândalos, traído, vacina, direto, né? Leite condensado, esses eram os escândalos. Aquele leite não tinha corrupção nenhuma, não tinha escândalo nenhum, eles inventavam e acabavam por dizimar a imagem do Bolsonaro. Chegou no pleito eleitoral, muitas dessas pessoas do centro não queriam mais saber de Bolsonaro. E aí entraram nas promessas do Lula. Todas essas promessas mais do que vazias, populistas, mentiras, que aconteceu nesse curto espaço de tempo, de 3 anos, 4 anos para cá. Boa parcela da população, que não é Bolsonaro, acordou que a picanha não veio, a cesta básica aumentou, produtos que poderiam cair como a gasolina não cai, no mundo inteiro está diminuindo o preço da gasolina e se mantém alto por quê? Tributo, imposto cada vez mais na população. Todas essas políticas, a fila do INSS que ele prometeu, todas as promessas vazias. E a população está começando a ver esses gastos públicos, essa gastança, a Janja viajando o mundo inteiro, gastando milhões. Os escândalos, esse outro escândalo do INSS. Então, essa população do centro viu que era enganação do outro lado e viu que o governo Bolsonaro, que a imprensa batia tanto, não tinha essas corrupções e a economia andou, sim, foi exemplo mundial. Então, hoje, quando se coloca um Flávio Bolsonaro, que no início atrai uma rejeição do Bolsonaro, só que o Flávio Bolsonaro é a família Bolsonaro, representa a defesa da direita, dos valores, da família, mas ele não é Bolsonaro. Bolsonaro estava perfeito em 2018, Flávio é perfeito para 2026. Porque em 2026 se precisa de uma pessoa que faça a consolidação e faça o apoio, que agregue união. Essa pessoa, Flávio Bolsonaro, que vai fazer essa reforma e mostrar que Lula é passado, é produto vencido, é mentira e é destruição do país. Então, o que o Alan estava falando é exatamente isso. Esse centro tende a cair para a direita, que quer um Brasil próspero, sem corrupção e com a defesa da família e a nossa fé cristã. Que durante a caminhada ficou claro para todo mundo de que não faltam motivos para poder acordar. Agora eu tenho certeza que não faltam motivos para a gente continuar. Só hoje foi mostrado que Lula conversou 1h30 no Planalto com o dono do Banco Master. Que Lula e Galípolo, que é o presidente do Banco Central indicado por Lula, eles omitiram da agenda encontro com o dono do Master. Que o ministro do Lula, Lewandowski, tinha um contrato de 5 milhões com o escritório de advocacia. Esse ministro mesmo que há alguns dias pediu demissão. E que quem comandava o consignado do Banco Master era um petista. O Manteiga foi contratado como consultor do Banco Master por 1 milhão mensal, a pedido do líder do governo do Lula. No total foram 16 milhões de reais. E hoje, coincidentemente, o Senado recebe o primeiro pedido de impeachment de Moraes por conta do escândalo do Banco Master. Eu tenho a sensação de que se a gente for para as ruas fazer um Acorda Brasil fora Lula e fora Moraes,
eles vão começar a entender, se já não entenderam, o que a gente começou ontem. Acorda Brasil, fora Lula e fora Moraes. Um cidadão que deu um desfalque de 40 bilhões nesse país. Então, companheiros, tem gente que defende. Porque também tá cheio de gente que falta um pouco de vergonha na cara nesse país. Falar é fácil, Lula, mas então por que nenhum zero dos 67 deputados do PT assinaram a CPMI do Master? Por que apenas um dos 9 senadores assinou? Acho que tá ficando bem claro por quê. Em dezembro de 24, Lula recebeu o banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, no Palácio do Planalto. Reunião fora da agenda oficial, nada registrado, tudo longe dos holofotes. E sabe quem marcou esse encontro? Guido Mantega, ex-ministro da Fazenda da Dilma e homem de confiança de Lula. Detalhe, Mantega não tava ali como cidadão comum. Ele era consultor do Banco Master, um consultor muito bem pago. 1 milhão por mês. No total, recebeu pelo menos 16 milhões. E essa vaga não caiu do céu. Foi articulada por ninguém menos que o líder do governo no Senado, o petista Jacques Wagner. Por que o banco contrataria a peso de ouro o ministro que quebrou o Brasil no governo Dilma? Segundo fontes, durante esse período, Manteiga fez lobby para permitir a venda do Banco Master ao BRB Estatal de Brasília. Ele circulou pelo Planalto várias vezes. Na tal reunião secreta estavam, além de Lula e Vorcaro, Augusto Lima, ex-CEO do Master, os ministros Rui Costa, da Casa Civil, e Alexandre Silveira, de Minas Energia. Tava até o futuro presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo. Augusto Lima é amigo de Rui Costa e Jacques Wagner, ambos petistas e ex-governadores da Bahia, que é onde surgiu o Credit Sesta, cartão de crédito consignado para servidores, controlado pelo Banco Master. Que coisa! Segundo o próprio Vorcaro, em depoimento recente, os consignados do Credit Sesta eram a galinha de ouro do Banco Master. Nada disso impediu Lula de agora subir num palanque e fazer discurso bonito, acusando o banqueiro de ter dado um rombo bilionário no sistema financeiro. O que é verdade, mas como se o banco não tivesse relações próximas com o núcleo petista. Aliás, o ex-ministro do Supremo, Ricardo Lewandowski, também foi contratado como consultor do Master e recebeu 5 milhões enquanto ministro da Justiça de Lula. Lula mente porque ainda tem quem compre seu discurso barato. Em comunicação, gente, usando o portfólio é importante, né? Não é o que a gente vê por aí, porque como as pessoas nos orientam, que a gente... Compartilhe esse vídeo para desmascarar mais essa farsa. Não, tudo bem. Não, mas muito bem lembrado, Pitoli, é exatamente isso. A gente precisa, nesse ano de 2026, e já escutei um comentário do Silvio com relação a isso e concordo plenamente, esse é o ano que as pessoas precisam ir votar. Posso fazer um paralelo aqui do que aconteceu na eleição de 2022? O presidente Bolsonaro perdeu por menos de 2 milhões de votos. Vocês sabiam que 8 milhões de paulistas se ausentaram das urnas? 8 milhões de paulistas não votaram. Não é que votaram a favor ou contra, não votaram. Se a gente continuar nesse país a ter 20% de abstenção na urna, nós vamos derreter esse país de maus políticos. Porque a gente não pode querer cobrar depois e na hora de votar, não pesquisar em quem está sendo votado e o que essa pessoa vai fazer durante 4 ou 8 anos. E esse é o ano, Pitoli, de 2 senadores. São 54 senadores novos que vão chegar lá para tentar fazer alguma coisa melhor. Porque esse Senado que está aí, essa Câmara de Deputados que está aí, tem que ser julgado. Vou trazer algumas informações, então, da manifestação de ontem, né, nossa primeira pauta aqui da manifestação Acorda Brasil. Então, a Revista Oeste consultou a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal. E, segundo, então, a Secretaria, o evento da manifestação de ontem, né, convocado aí pelo Nicolas, teria atraído de 50 mil e 100 mil pessoas.
Por que botaram assim? Por que tem uns 50 a 100 mil, né, manifestantes? Segundo a segurança pública, o problema é que muitos acompanharam de dentro dos carros, devido à falta de vaga para estacionar e também por causa da enorme chuva. Então, foi um cálculo estimativo pela quantidade de pessoas que passaram pelo local da manifestação ali nas 4 horas, né? Foram 4 horas de manifestação, porque as pessoas ficaram esperando a chegada da caminhada do Nicolas, que demorou bem mais do que o esperado. Ele até fez o discurso, já era 3 da tarde, se eu não me engano, exatamente porque a chuva estava muito forte e em vários trechos da caminhada, nós mostramos ontem os vídeos, chegava água na canela, né, ali um pouquinho abaixo do joelho até. Então isso dificultou, isso atrasou bastante a chegada da passeata, mas ao mesmo tempo foi também um momento, acho que de inspiração para todo o Brasil, ver as pessoas ali em Brasília com chuvas torrenciais, alagamentos e ninguém indo embora. As pessoas continuaram a caminhada, ficaram ali pacientemente esperando, debaixo de chuva, com capa de chuva, com guarda-chuva. O pessoal não desistiu e foi belíssimo. Eu acredito que ontem foi um dia histórico para o nosso país. Ainda mais depois de tudo que aconteceu desde o 8 de janeiro, eu acho que é como se a gente fechasse um ciclo, né? E agora, esse momento do medo, esse momento das pessoas terem receio de manifestar, eu acho que agora isso tem que cessar. As pessoas despertaram, era o Acorda Brasil, né? Um nome muito bom também que o Nicolas colocou para esse movimento, que começou lá na segunda-feira, aí foram aí basicamente 7 dias de caminhada. E uma reflexão que eu faço para vocês que estão assistindo, como é importante a gente ter esse contato presencial. A gente teve testemunhos, né? Olha, conhecemos uma vendedora de Seriguela que não sabia nem o que estava acontecendo, nem o que era o STF, nem quais eram os problemas que estavam acontecendo no Brasil. Só tinha ouvido falar que o Bolsonaro tinha sido preso, mas nem sabia por quê. Então esse é o Brasil real. Brasil real, tem muita gente nesse país que não está acompanhando a timeline, que nem sequer olha informações nas redes sociais. O máximo que o cara ouve é rádio ou televisão da velha mídia, jornais da velha mídia. Então, isso é uma parte muito considerável da população brasileira, e ter esse evento, eu acho que essa ideia do Nicolas da Caminhada foi muito boa, primeiro porque foi uma manifestação que durou dias, mas ela vai passando por lugares pelo Brasil que talvez por rede social você não conseguisse alcançar nunca. Ninguém vai conseguir te censurar quando você encontra uma pessoa na rua e conta para ela o que está acontecendo. A pessoa fica curiosa, né? Poxa, imagina, milhares de pessoas caminhando. O que é isso que está acontecendo? É o Nicolas. Quem é o Nicolas? E aí a pessoa começa já a conhecer. Pois é, patriotas, quando a casa cair no escândalo do Banco Master, até o descondenado vai junto e não sou eu que estou dizendo não, tá ok? O jornalista do Metrópolis escancarou a notícia de que Lula teria se encontrado com Vorcaro antes do escândalo do Banco Master explodir. Para completar, hoje o ministro petista Gilmar Mendes saiu em defesa de Toffoli e do STF e o Merval perdeu a paciência e destruiu a fala do ministro lulista. Vou começar com essa denúncia grave sobre Lula e depois trago o Merval descascando Gilmar. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu o empresário Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, para uma reunião fora da agenda oficial. O encontro aconteceu no Palácio do Planalto em dezembro de 24. Vorcaro foi recebido no gabinete presidencial por cerca de 1h30. Além de Lula e do próprio Vorcaro, estavam nessa reunião o ex-ministro Guido Mantega, os ministros Rui Costa, da Casa Civil, e Alexandre Silveira, de Minas e Energia, o então CEO do Master, Augusto Lima, e Gabriel Galípolo, que na época era ainda indicado para presidir o Banco Central. A reunião foi agendada por Guido Mantega, que trabalhava para o Master nessa época. Recentemente, em um evento em Maceió, o presidente Lula afirmou que, abre aspas, falta vergonha na cara de quem defende Daniel Vorcaro. O tom duro contrasta com o histórico recente de proximidade entre o dono do Master e figuras do núcleo do governo Lula. Como revelou a coluna, Guido Mantega foi contratado para essa consultoria com um salário de cerca de R$1 milhão mensais a pedido do líder do governo no Senado, Jacques Wagner.
Entre julho e novembro de 2025, Manteiga recebeu ao menos 16 milhões de reais em honorário. Procurado, ele não comentou. Jacques Wagner negou ter intercedido pela contratação dele, e a assessoria de Lula não explicou por que a reunião de dezembro não foi registrada na agenda oficial. A contratação de Manteiga resolveu um problema para o governo. Lula tentou empregar o ex-ministro da Fazenda como membro do conselho da Vale, mas recuou diante da reação do mercado. No Master, essa dívida de gratidão foi paga. Na época do encontro no Palácio do Planalto, os problemas do Banco Master já eram conhecidos. Manteiga atuava como lobista pela aprovação da venda do Master ao BRB. Segundo relatos, Lula pediu a Gabriel Galípolo que tratasse o caso com isenção quando assumisse o Banco Central. Já sob a gestão de Galípolo, os técnicos do Banco Central se posicionaram contra a operação e decretaram a liquidação do Master, apontando uma fraude que pode chegar a 12 bilhões de reais no sistema financeiro. Manteiga deixou a consultoria pouco antes da liquidação do Banco Master. E hoje, agora há pouco, o ministro Gilmar Mendes, que é o decano do Supremo, fez uma postagem nas redes sociais que a gente vai ler aqui para vocês que estão acompanhando o Estúdio I. Então, ele dizendo que o ministro Dias Toffoli tem uma trajetória pública marcada pelo compromisso com a Constituição, com o funcionamento regular das instituições e que no exercício da jurisdição, a sua atuação observa os parâmetros do devido processo legal e foi objeto de apreciação da PGR, né, da Procuradoria-Geral da República, que reconheceu que é regular a sua permanência no caso. A preservação da independência judicial e o respeito às instâncias institucionais são condições indispensáveis para o diálogo republicano e para a confiança da sociedade nas instituições. Então, o ministro Gilmar Mendes, traduzindo aqui para vocês, defendendo o ministro Dias Toffoli à frente do caso Master, em meio a todas essas informações que a gente está trazendo para vocês, que nos bastidores, ministros da Corte estão defendendo que o caso desse tire das mãos do Toffoli, porque o Supremo está sendo arrastado para uma crise que não era do Supremo, era só do Banco Master. É um pouco minha visão, essas falas todas de apoio público, todos os ministros admitindo que tem um problema. O bote está na sala, no meio da sala, e um pouco o técnico está prestigiado, que quando você precisa ficar falando que a pessoa... Né, Merval? Toda hora vem alguém a público falando, não, é ótimo, não, pode ficar, não sei o que, parece que... Não, é inevitável, né, que o Supremo enfrente esse problema, porque se continuar assim, vai continuar.